Então, bora lá, pessoal. Num vídeo passado, a gente aprendeu a usar data frames, analisar os datasets de um dataset que existe dentro do RStudio, que é não do RStudio, mas dentro do R, que é o MT-Cars. E hoje eu queria trabalhar com vocês, continuar essa parte de análise, só que na parte de gráficos, que é uma parte importante para a gente tirar algumas informações desse data frame, para verificar correlações entre variáveis. Então esse é o objetivo desse vídeo, que é poder complementar aquela aula passada. Então, primeiro ponto, precisa ver aquela última para acompanhar esse daqui. Bom, bora lá? Vamos lá. Então, bora lá, pessoal. O que eu quero fazer com vocês? Eu vou abrir aqui o RStudio, que é o que eu estou trabalhando, mas também funciona no Colab. E a primeira coisa que a gente fez, é importante a gente lembrar que a gente já elaborou um script do R na última aula que a gente teve aqui no canal. Então, para quem não viu, ele está disponível no canal, mas também eu coloquei lá no coloquei no GitHub, então você pode baixar o script e executar na sua máquina, seja no R, seja no VSC, não há problema algum. Então eu vou colocar aqui o caminho, também vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo para a gente trabalhar, caso você queira já baixar ele pronto. Mas é sempre recomendável, claro, que você trabalhe com o teu próprio script aqui, para que você possa trabalhar junto com a gente, tá bom? Então, no último momento, você carregou essa biblioteca chamada Tidyverse. Dentro dela tem o ggplot. Então, basta você aqui no programa chamar essa biblioteca para a gente analisar. Então, vamos lá. Lá no ggplot, se eu carregar, ele vem aqui e mostra para a gente o carregamento dessa biblioteca. Observem também que ele já diz que o ggplot foi feito numa versão anterior que eu tenho no R. E se você não tiver instalado o R, basta você chamar o install.packages e dentro dele você colocar o ggplot2. Tá? Isso se você não tiver a biblioteca. Eu ensino também isso daqui no outro momento. Então a gente importou na semana passada, no último vídeo, ou na semana retrasada, não lembro, esse dataset MT-Cars que já é feito, já está pronto dentro do meu R. Então, se eu colocar aqui, ponto de exclamação não, de interrogação, e colocar MT-Cars, olha o que aparece. E dar um Ctrl Enter, ele já traz o que significa. Então, é aqueles modelos que a gente tem, que foi extraído de uma revista da década de 70, onde tinha 32 carros, certo? Em 11 parâmetros divididos em colunas. Então, é isso que a gente conseguiria trazer. Então, a vantagem que a gente fez no último vídeo foi analisar esse data frame, de como fazer essa análise. Mas, agora, eu quero mostrar como fazer representações gráficas para que você consiga analisar. Então, uma coisa que a gente chama muito é o plot. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que dentro dessa função plot, você pode chamar o meu data frame, que eu chamei aqui de dados, underline carros, e você chama por cifrão a variável que você está querendo analisar. Então, no eixo X eu vou colocar o disp, que é o displacement, que é os cilindradas do meu veículo, e no meu eixo Y eu vou pegar a potência que é dada em HP. Como é que eu sei que são essas colunas? Se vocês lembrarem, a gente tem aqui as colunas, eu coloquei para vocês na tela, a gente tem aqui, que o HP é a potência, né, em cavalos vapor, e o displacement, que é o cilindradas, a gente tem também, que ele aqui, é a parte de análise que a gente tem. Pera aí, tá aqui, na terceira coluna, DISP. Então, é nossas cilindradas que nós temos, tá bom? Voltando aqui, então eu vou colocar o XLab, que é a minha referência, né, minha nomenclatura, o lab vem de label, que a gente coloca o rótulo no eixo X, que é a cilindrada, no eixo Y é a potência, o título vai ser a relação entre cilindrada e potência, vou colocar os pontos 19 e vou mandar plotar com uma cor azul. Então esse é o comando que eu deixei ali para vocês. Se vocês colocarem, aqui ele fala que não encontrou os dados porque eu não carreguei o dataset. Agora aparece ali no meu Global Env, aqui do lado, e eu consigo plotar. Então observa que ele já traz aqui do lado para a gente, e eu posso até exportar isso daqui, e ele aparece na tela com uma imagem. Então a gente consegue ver que veículos que têm uma cilindrada um pouco maior, ele cresce a potência também cresce na mesma... A gente consegue ter uma relação,
de que quanto maior a cilindrada, maior a potência do meu veículo. Tenho veículos, por exemplo, aqui com mais de 300 cavalos, mas eu também tenho uma cilindrada um pouco maior, tá bom? Então essa é a maneira de a gente chamar. Então os dados, né, como fazer isso daqui, tá na documentação e também tá no meu material que eu coloco lá no GitHub, que eu vou pedir para a Júlia também ali, ó, só colocar a imagem de como fazer, embora vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Outra que a gente pode fazer é transformar essas colunas que são categóricas, por exemplo, tem uma coluna aqui, ó, que é Gear, são as marchas, e eu tenho, por exemplo, o número de carburadores. Então eu vou transformar primeiro o Gear numa variável categórica, então aqui eu já fiz isso, e eu vou tentar descobrir agora a quantidade de carros que eu tenho, que tem esse número de marchas para frente. Então eu vou usar esse bar plot, porque é uma plotagem de estilo de barras, e olha o que eu faço aqui, ó, eu coloco pra gente, bar plot, aqui ó, bar plot, a gente tem aqui alguns veículos. Então, eu tenho veículo, um pouco mais de 15 veículos que eu tenho aqui, vamos só aumentar um pouquinho a referência, eu estou com 18, vamos colocar 20, mandar plotar de novo, então eu tenho mais ou menos uns 15 veículos com 3 marchas frontais, né, que vão para frente, eu tenho entre 10 e 15 veículos que vão com 4 marchas para frente, eu tenho poucos veículos, uma média de acho que mais ou menos uns 5 veículos que tem 5 marchas para frente, né? Então a maioria dos veículos tem 3 marchas para frente, 1, 2, 3, por exemplo. E aí a gente consegue também, esse comando aqui, ó, color, então eu coloquei light blue, eu posso mudar também, eu sei lá, eu gosto da cor pink, ou eu gosto de aumentar um pouco das minhas referências nos eixos, então se eu quero de 0 a 20, eu posso colocar aqui de 0 a 15, 0 a 18, então eu vou fazendo isso daqui, tá? Então eu coloco, também posso exportar aqui, eu estou mandando ali para vocês darem uma olhadinha, mas vocês também vão ter esse material lá no Git. Eu posso fazer a correlação também de milhas por galão e a potência dos veículos, então eu vou plotar HP no eixo X e milhas por galão nesse gráfico. Vamos ver se tem alguma referência? Aparentemente sim, ó. Quanto maior a potência do veículo, mais gastão ele é, ó. Ele faz menos milhas por galão, que é uma unidade de consumo mais americana. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Mas é mais litros por quilômetro, quilômetros por litro, né? Que a gente utiliza, que é a autonomia do veículo. Quantos quilômetros ele consegue utilizar por 1 litro de veículo? Lá é o contrário. Quantas milhas ele consegue usar por galão. Então, quanto maior a potência, menos milhas ele faz por 1 galão. Então, ele é mais gastão, vamos dizer assim, certo? Então, a gente já começa a ver uma referência. Consegue perceber que a gente começa a ter umas análises aqui do que já era esperado, tá bom? Então, essa é a parte de plotar. Eu não me lembro exatamente o que significava cada uma das coisas da coluna dos meus carros ali, do meu dataset. Tem problema. Cada uma delas aqui você pode dar um ponto de exclamação ou até fazer um help aqui, ó, help MT Cars, ele também vai trazer isso aqui. Então, cada uma das colunas você tem uma noção. E se eu quiser saber a quantidade, por exemplo, se tem alguma relação da coluna VS, tá? O que é VS? VS é aquela coluna que dá o motor, que ele é em formato de V e em formato de linha, tá? A Júlia, que edita aqui, ela faz engenharia mecânica, ela vai colocar essas duas imagens para você verificar o que são esses dois tipos de motores. Então, o que tem 0 na minha coluna é o que tem o formato V, e o que tem 1 é o que tem aqui, ó, é o que tem em formato em linha, reto, né, no meu motor. Então, é esse o quê? Será que a gente consegue verificar qual é a quantidade de carros, se temos mais carros que tem um formato V, ou se tem um carro que tem mais formato em linha do motor? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou chamar a tabela, tá bom? Vou pegar os dados de VS aqui, certo? Só que antes eu vou transformar isso aqui em um fator. Então, 0 e 1, né? 0 sendo V-shape, formato de V, e 1 sendo em linha, tá? Olha aqui ó, na minha análise, no meu RStudio, o que mostra na documentação. E eu até coloco na meu label aqui para o eixo X, né, como é que a gente chama? No meu rótulo, e também no meu rótulo do eixo Y, a quantidade de carros. Se eu mandar rodar, olha o que nós temos. A maioria dos carros que nós temos é em formato de V. São poucos, não são muitos, poucos carros não, mas a gente tem uma quantidade um pouquinho menor de carros que tem o motor em formato de linha. Então a gente tem essa informação também, tá bom? Mas eu quero saber se tem alguma relação do fato
desse motor ser em linha, ou formato V, e também tem a ver com a quantidade de gears. Então, eu chamei esse aqui de bar plot, chamei as tabelas os dois dados, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, para dizer que as barrinhas vão ficar muito lado a lado. Então, esse aqui é uma documentação que a gente tem. Então, o formato do motor versus a quantidade de número de marchas, eu vou colocar aqui para a gente ter uma análise. Ó, vou exportar um pouquinho, a gente consegue ver que os veículos que nós temos, só que tem uma coisa que me incomoda aqui, né? Eu não sei o que é o azul que eu coloquei, nem o que é o pink. Então, eu vou aqui chamar aqui a legenda, só para nós termos, ó, o V, o meu azul vai ser os motores em V, e o meu motor em linha, né, o stray, eles são um rosa. Perceba que os motores que têm formato de, só tem 3 marchas para frente, a maioria é em motor em V, o que tem também 5 marchas para frente também é motor em V. O motor em linha é muito comum nos motores que tem marcha, né, que tem uma transmissão de 4 marchas frontais. Então, a única diferença que o motor linha ganha é nesses tipos de motor. Já temos uma boa análise aqui, começamos a falar, tá bom? Será que tem alguma relação entre milhas por hora e o DRAT? Vocês lembram o que é o DRAT? DRAT é esse aqui, ó. Vamos pegar a primeira coluna. Ele fica aqui, ó, 3.9, 3.9, mas é o rear, deixa eu ver aqui como é que era. Ele é a relação, colocar aqui, ó, o DRAT, Rear Axle Ratio. Então, é a relação de quanto o seu diferencial tem que rodar para que a sua roda rode uma rotação inteira. Então, quanto maior, normalmente nos carros esportivos, eles rodam muito mais o eixo diferencial até que a roda rode uma única vez. Então, nesses casos aqui que eu tenho nos meus dados, aqui, ó, que eu me lembro um pouquinho da engenharia mecânica, 3.9, 3.85 significa que ele dá 3.85 rotações no meu eixo diferencial para que eu consiga dar uma rotação na minha roda, tá bom? Quanto maior esse número, ele é mais comum em carros mais esportivos, certo? E menores esses números em carros mais, vamos dizer assim, urbanos. E aí vocês podem pesquisar aí, vocês que normalmente estudam mecânica, automotiva, que é um dos alunos que a gente tem, vocês podem dar uma pesquisada um pouquinho melhor para eu não falar besteira. E se eu estiver falando besteira, sem problema, podem me corrigir ali, mas é aqui o que eu me lembro um pouquinho disso daqui, tá? Então vamos verificar se tem essa relação, né, da parte do DRAT com consumo, porque a gente sabe que isso na literatura tem, e dizem que quanto maior essa relação, mais consumo ele tem. Então eu vou transformar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou plotar então o meu ggplot, agora sim, eu vou plotar o meu ggplot com meus dados do carro, chamando para o eixo X essa relação Rear Axle Ratio, que é a relação de transmissão, o Y vai ser a minha milha por galão, o meu eixo Y, e eu vou dividir isso daqui, olha só, para verificar se tem alguma variação em relação ao meu número de carburadores do meu veículo, certo? Hoje, os carros da década mais comum não tem mais esses carburadores, eles são, como é que a gente pode dizer, eles são de injeção eletrônica. Mas na década de 70, que é da onde vem, ó, esses dados dos veículos, isso era muito comum. Estou tentando fazer uma análise aqui usando 3 variáveis. Se ele tem, então, uma relação da relação de transmissão, lá do Rear Axle Ratio, e também do consumo do veículo e o número de carburadores, tá bom? Então, vamos dar uma olhada, vou plotar aqui pra gente, ó, vou selecionar dar um Ctrl Enter, a gente consegue verificar, isso aqui é o ggplot já. Vamos verificar o que nós temos. Eu coloquei um ponto 2 como fixo aqui, mas acho que aumentar um pouquinho ficou um pouquinho difícil de enxergar. Então, o Geometric Point aqui, ó, que é uma parte da documentação, vou exportar e a gente consegue ver um pouquinho mais, ó. Percebam que não por essa coloração aqui ficou um pouquinho mais difícil de a gente verificar. Depois eu modifico, mas os mais escuros aqui tem menos coloração, tem menos carburadores, e quanto mais claro tem mais carburadores. O que a gente pode verificar é que o consumo, milhas por hora, parece que eles estão sendo mais econômicos quando aumenta a minha relação que eu estava falando. Então, na verdade, está sendo até o oposto do que eu estava imaginando. Tá? Do que a literatura traz, de que o consumo seria um pouquinho mais baixo. E vamos ver se isso é verdade, a gente pode usar essa correlação aqui, ó, correlação do DRAT, né, carros, e também do MPH. E eu vou usar uma outra coisa, eu vou usar um que a gente usou na semana a última vez, que é lá embaixo, quando eu expliquei, tem um método, eu vou usar o método de Pearson,
Então eu vou lá pegar o MTCars, vou pegar o método de Pearson e vamos ver se tem uma correlação. Tem uma correlação positiva de 0,68. Então realmente eu estava pensando o oposto, mas a literatura diz o oposto, tá? De que quanto maior o meu DRAT, né, que é essa rear acceleration, que é a minha relação de transmissão, quanto maior, menos eficiente eles são em termos de consumo. Aqui está dizendo o contrário, que ele está fazendo mais milhas por galão, né? Observe aqui, quase tem uma tendência de linhas. Bom, isso aqui é mais um data frame que a gente tem, isso aqui é da década de 70, lembre-se. Mas é que, o que a gente pode trazer de informação? Que existem outras variáveis que influenciam nesse consumo de MPH, de milhas por galão, não só a parte dessa relação do eixo de transmissão que a gente estava conversando, mas outras variáveis. Pode ser peso, então a gente pode fazer análise de peso, a gente pode fazer outras análises aqui que temos nesse dataset. Vou ver o que ele traz. Ele tem peso, ele tem a parte de quantidade de cilindros que a gente tem também. Vamos ver se é cilindros mesmo. Vamos aqui, ó. Número de cilindros, a gente tem a quantidade algumas outras coisas que a gente pode analisar, tá? Então, este é o ponto que eu queria trazer. Não vai dar para ver todos aqui, né? Mas isso é uma ideia do que a gente pode fazer. E o material está lá no nosso GitHub, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então ele foi mais rápido, assim, para a gente poder analisar. Mas todo o material está disponível lá para vocês no GitHub. Vocês só podem fazer análise. E qualquer dúvida eu fico em sala com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!